meu corpo. As soluções devem ser buscadas pelas pessoas. Nós trazemos uma série de respostas, né? Nós somos profissionais para ajudar as pessoas com essas respostas. Mas, de fato, é trazer talvez alternativas que possibilitem essa mudança de comportamento. A gente dá uma série de ideias. Eu, por exemplo, no consultório dou receita de bolo light para os pacientes. Eu ensino de que forma preparar alimentos com adoçante para ficar mais saboroso para os pacientes que têm extrema resistência ao uso do adoçante, por exemplo. Então eu falo muita coisa legal, da questão de diminuir massas no consumo. Então eu trago alternativas, que talvez é aquilo que o indivíduo leigo não conseguiria fazer sozinho. Ele precisa ir num profissional, num nutricionista para isso, para ajudar a ele a construir esse novo cenário da alimentação dele. Os médicos, então, gregos introduziram essa expressão de dieta na terapêutica de trabalho deles, inclusive no ensino de hábitos de higiene. Eles prescreviam uma dieta para cada paciente, que correspondia a hábitos de terapia, higiene, para manter a saúde ou para recuperar a saúde de quem tivesse doente, ou para melhorar a saúde dos sadios. Lembre que nessa época já existiam Jogos Olímpicos, e sim, os atletas já se tratavam nos médicos para melhorar a sua performance física nos Jogos Olímpicos. Então, mesmo indivíduos sadios frequentavam médicos para melhorar a sua performance física, por exemplo, para os Jogos Olímpicos. Eles eram bastante apegados a atividades esportivas. O grande conjunto de obras que o Hipócrates escreveu chama-se Corpus Hippocraticum. Corpus Hippocraticum, você vai ver isso lá no slide 6 da nossa aula de hoje. E você pode copiar essa palavra e colar lá no Google e ver quais são esses livros, esse conjunto de obras do Hipócrates. Ele escreveu 12 fascículos, né? Não existia livro ainda, né, encadernado e tal. Ele escreveu em 12 fascículos esse conjunto de obra que detalha o que era esse regime de vida que ele prescrevia na dietética, na linha de trabalho médico que ele prescrevia. Então, são escritos sensacionais. Isso foi publicado depois, né? Isso foi juntado, esses fascículos dele. E essas prescrições que eu já citei sobre banhos, exercícios, passeios, ginástica, todas as coisas super legais que Hipócrates já prescrevia naquela época. Então essa expressão da dieta da época, dieta, não era só alimentar, era um regime de vida que envolvia corpo e alma. Então, na visão hipocrática daquela época, corpo e alma, nossa psique, eram coisas inseparáveis. Porque a medicina contemporânea separou isso, né? Transformou em profissionais diferentes para lidar com esses dois aspectos. Colocou um nutricionista, um nutrólogo, um endócrino, para cuidar da saúde alimentar e da questão hormonal das pessoas, e o psicólogo, o psiquiatra, o neuro, para cuidar dos aspectos relacionados à psique, relacionados ao comportamento, às emoções. Então, a medicina avançada, a medicina contemporânea, separou aquilo que Hipócrates considerava inseparável. Lá na dietética antiga, também um outro conceito que sofreu modificação foi nas noções de digestão, de química, de orgânica dos alimentos. Esse processo começou lá na época de Lavoisier, isso já era Idade Média, onde Lavoisier descobriu que o fogo, né, precisava do ar, do oxigênio que estava em volta para o processo de combustão. Lavoisier foi o primeiro que entendeu que precisávamos de oxigênio para a combustão, a queima de compostos orgânicos. Se você quer queimar papel, que nada mais é que um composto orgânico de celulose, você precisa acender o fogo e ele só queimará na presença de oxigênio. Se você tapar com uma tampa em cima da panela, o conteúdo que está lá dentro não vai se manter queimando, né? Você vai apagar o fogo pela ausência de oxigênio. Lavoisier foi o primeiro a dizer isso. Ele disse que para que haja a queima, a combustão, precisávamos de oxigênio. Por que Lavoisier foi tão importante nesse processo? Porque nós começamos a entender a partir de queima de calorias, a partir da produção de calor e, portanto, do oxigênio, o quanto ele faz parte desse processo, o processo de energia, né? De ganho de energia, de acúmulo de energia, de obter energia a partir dos alimentos. Já falei essa frase para vocês em sala de aula, e algumas pessoas talvez não conseguem abstrair onde eu quero chegar, mas a gente só aproveita o que a gente come porque a gente respira
A gente só consegue absorver a energia que provém da nossa dieta, porque a gente respira, porque o oxigênio que obtemos da alimentação oxida, né? Essa é a função do oxigênio, e promove a alternância desta glicose, a transformação dessa glicose lá nos ciclos lá dentro da célula, no ciclo de Krebs, nos ciclos dos ácidos tricarboxílicos e para a produção de ATP, para a produção de NADH, né, de subprodutos a partir da glicose, que vão ser de fato a energia útil que a minha célula vai aproveitar. E o aconselhamento dietético começou nessa época, começou lá na época de Lavoisier, começou a se entender a combustão da energia e porque pessoas precisavam obter energia a partir da alimentação. E nessa época também surgiram os primeiros aconselhamentos, isso já foi nos Estados Unidos, basicamente já no século XIX para o século XX, onde os primeiros aconselhamentos dietéticos e psicológicos começaram a surgir. Isso se deu origem depois aos consultórios de psicologia e aos consultórios de nutrição posteriormente. No Brasil, esse aconselhamento dietético só foi surgir lá na década de 70, que foi basicamente na época onde a nutrição ganhou esse caráter clínico. O curso de nutrição, já expliquei a vocês, ele existe desde lá do finalzinho da década de 30, começo da década de 40, né? Os primeiros formados nutricionistas, aquela turma de nutricionistas todas de vestido, que eu mostrei para vocês, ela é de 1945, mas de fato o objetivo daquela nutrição naquela época era, além do preparo de refeições, a questão de comensalidade, de refeições para coletividades, para refeitórios, era o aconselhamento também da nutrição materno-infantil. Isso era muito a pegada da época do nutricionista na década de 40 e 50. A partir da década de 70, o aconselhamento nutricional individual, específico, começou a existir. Literalmente o cardápio individual, a dieta que a gente passou a prescrever. Isso é da década de 70 no Brasil e um pouco antes, já talvez uns 30 anos antes, nos Estados Unidos também começou. Então essa questão do consultório, da clínica, do aconselhamento dietético é antigo. Lá no slide 10 eu queria que vocês dessem uma olhada de que tipos de aconselhamento dietético se faz. Não se faz de um jeito só, eu já brinquei com vocês que a gente não atende as pessoas do mesmo jeito, né? A gente faz aconselhamentos dos mais diferentes, autoritário, às vezes a gente briga e chama a atenção do indivíduo, a gente faz um aconselhamento, às vezes acolhendo a demanda, né? Às vezes trabalhando o inconsciente do indivíduo sobre o processo da mudança, ou a gente influencia, a gente motiva, a gente interpreta aquilo que o paciente mesmo nos traz. Então o aconselhamento dietético não se dá de uma única forma. Diante disso, no finalzinho dessa aula eu quero que vocês prestem atenção, a gente tem que aprender a ter escuta. Não somente a gente falar, né, mas a gente escutar o que o indivíduo está dizendo. E não escutar só o que ele está dizendo, mas escutar o silêncio dele também. A gente não escuta só o que é dito, mas escuta aquilo que não é dito. E quando a gente fala em aconselhamento nutricional, muito não é dito. Tentar não ter julgamento, né? Tentar a gente se policiar, todos nós temos uma característica, um valor interno, mas tentar não julgar os demais pelos nossos valores internos. E apoiar as mudanças. Mais importante do porquê, é mais importante saber o porquê as pessoas comem determinado alimento ou como elas comem do que de fato o que exatamente é o ingrediente que come. Mas o porquê que come. Né? Qual que é o componente psicológico dessa atitude de ingerir determinado alimento? Lá no fórum você vai ver algumas perguntas que eu faço sobre o marco de referência de alimentação e nutrição. A gente vai continuar essa discussão do aconselhamento, mas eu preciso que vocês manuseiem o marco, ele vai estar lá disponível para vocês lá no fórum.